Os ingressos dos shows estão cada vez mais caros e provavelmente a culpa é sua, que tem carteirinha falsa de estudante. Eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, os ingressos dos shows estão cada vez mais caros e agora recentemente foram anunciados as apresentações do Rock in Rio que vão rolar também em São Paulo e nas outras capitais. Vai ter show do Iron Maiden, do Scorpions, do Megadeth, do Bon Jovi, vai ter show do King Crimson e esses ingressos certamente vão estar a preços exorbitantes e provavelmente vão ser vendidos rapidamente. Sabe por quê? Por conta da farra da carteirinha de estudante, um documento falsificado na maioria dos casos. Antes de eu continuar com esse assunto aqui, bem polêmico, não esquece de fazer a sua assinatura aqui no canal, que você já sabe muito bem como é que funciona, aquela coisa toda. Pode assinar aí. Vem cá, fala a verdade pra mim, vai, aqui entre nós. Você tem carteirinha falsificada de estudante, né? Você já não cursa uma faculdade ou uma escola há muitos anos, né? Mas você tem uma carteirinha falsificada. Fala a verdade. Pois é, você é um daqueles que fica indignado com a roubalheira dos políticos, mas que você não abre mão do seu documento falsificado para você poder pagar meia entrada nos shows, nos cinemas, em qualquer lugar, não é verdade? Então o que acontece? Você também que compra aquele aparelhinho para roubar o sinal das TVs a cabo, você também tem a sua carteirinha falsificada, né? E fica gritando por aí pela moralidade, que o Brasil não tem jeito, porque todo mundo é corrupto. E você também é, né? Fala a verdade. Você também tenta um monte de falcatruas no seu dia a dia para se dar bem, não é verdade? Deve ser por isso que sobra uma graninha para você no final do mês, pra você poder comprar um ingresso do show, esses ingressos caríssimos, não é verdade? Pois saiba, meu amigo e minha amiga, que boa parte, para não dizer a maioria, grande parte do público que usa esses documentos falsos são justamente as pessoas que saem às ruas bradando por moralidade, por civilidade. É uma hipocrisia total. É óbvio que eu jamais vou dizer no que você deve gastar o seu dinheiro, você tá entendendo? Mas você tem que saber que essa polêmica dos ingressos com valores muito altos, ela sempre existiu a partir do primeiro minuto em que surgiu a tal carteirinha do estudante. E é claro que esse documento tinha que estar apenas nas mãos de quem realmente é um estudante. Só que no segundo minuto depois da criação da carteirinha, da instalação desse documento, já surgiu muita gente bolando uma maneira de falsificar isso. Infelizmente, a desonestidade é uma característica pavorosa que está no DNA do brasileiro. Desse momento em diante, deu no que deu. Hoje em dia, salvo raríssimas exceções, como por exemplo os ingressos do Sesc, por exemplo, que são bem mais baratos porque tem uma série de subsídios do governo e do próprio imposto do trabalhador, o que você mais vê por aí são ingressos de shows a preços altíssimos, sejam eles individuais, em shows individuais, ou principalmente nesses festivais, aí tipo Rock in Rio, no Lollapalooza. Você reparou o preço dos ingressos da última edição do Lollapalooza? É um negócio absurdo. E olha só, eu conversei com muita gente importante dentro do universo de produtores de shows, de promotores, e todos foram unânimes. Esse benefício da carteirinha de estudante é o principal motivo do encarecimento dos ingressos. Muitas vezes esse tsunami de carteirinhas falsas que existe por aí chegam até mesmo a inviabilizar a vinda de artistas, a promoção de certos shows por aqui. Porque que acontece? A conta não bate. A conta do que o promotor do show vai ter que gastar para trazer essa atração, para montar esse show, essa conta não bate com o que ele vai arrecadar, muito menos do que deveria,
por conta dessa enxurrada de carteirinhas falsas que tem por aí. E é óbvio que a gente tem que olhar toda essa situação também pelo ponto de vista do promotor, você tá entendendo? Todo mundo tem que ter lucro, né? Você trabalha para você ter uma grana e para você lucrar e sobrar um pouquinho no final do mês. Todo mundo trabalha para ter um certo lucro. Então a gente tem que olhar também pelo ponto de vista do promotor. Antes de eu continuar com esse assunto seríssimo, presta atenção nessa mensagem que é igualmente séria e é indicada para quem é pai e mãe, está preocupadíssimo com o futuro que seus filhos vão herdar nesse planeta lotado de lixo plástico. Presta atenção. Se você não tomar consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa contra o lixo plástico e a total ausência de um descarte civilizado, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total e você deveria fazer o mesmo. Agora, quem é realmente estudante, obviamente que não vai abrir a mão desse benefício, tá entendendo? Só que o problema, para variar aqui no Brasil, é que não existe qualquer tipo de fiscalização, por mais rudimentar que seja, para você separar quem realmente é estudante e quem é desonesto e tem a sua carteirinha falsificada. E aí o que acontece? Por conta disso, os promotores são obrigados a, muitas vezes, dobrar o preço do ingresso, que é para compensar esse tipo de problema. Na verdade, essa história da carteirinha começou a degringolar, sabe quando? Em 2001. Pois é, porque foi naquele ano que o governo baixou uma medida provisória, acho que era esse termo que usava na época, que determinou que qualquer instituição de ensino ou associação estudantil poderia emitir uma carteira, e não mais a Uni, como era o que acontecia até aqueles tempos. Então aí foi uma farta distribuição de carteirinha, de universidades sérias a essas faculdades boca de porco que tem por aí. Todo mundo começou a emitir carteirinha, distribuir carteirinha de estudante. Tinha emissora de rádio na época que fazia carteirinha de estudante na hora, naqueles pontos de promoção, você tá entendendo? Um absurdo total. E vou dizer uma coisa para vocês, há uma estimativa que diz que 80% dos ingressos de todos os shows que rolam aqui no Brasil são comprados pela metade do preço por conta da apresentação dessa carteirinha. E você pode ter certeza que a grande maioria dessas carteirinhas são falsificadas, pertencem a pessoas que não frequentam uma escola desde o século passado. E é óbvio que a pior consequência dessa explosão de documento falsificado, de desconto estudantil, foi, e ainda é, e provavelmente vai continuar sendo, o aumento substancial do valor cobrado no ingresso e qualquer outro evento cultural. Você pode apostar que os ingressos custariam, eu diria assim, que a metade do preço se todas as carteirinhas falsas hoje fossem eliminadas. E esse aumento que os promotores e os produtores colocam a mais nos ingressos é praticamente a única defesa que eles têm para continuar trabalhando contra esse tipo de situação. E isso, continuar trabalhando, que eu falo, num mercado cada vez mais recessivo e principalmente cada vez mais competitivo. Ou seja,
todo mundo é prejudicado. O promotor dos shows, o próprio portador da carteirinha falsa e principalmente quem é realmente estudante e que é obrigado a pagar a mais por conta dessa atitude que os promotores têm para tentar driblar o prejuízo. Quer dizer, todo mundo sai perdendo nessa história. É uma burrice imensa. E a própria lei da meia entrada no Brasil é mais uma daquelas leis completamente mentirosas, assim, que ninguém obedece, ninguém segue, ninguém fiscaliza. Para você ter uma ideia de como a situação tá ruim, existem shows, por exemplo, em que algumas casas noturnas, elas, para não ficarem, de uma certa forma, à mercê dessas carteirinhas falsas, o que essas casas fazem? Elas implantam uma espécie de meia entrada universal. Pois é, no que consiste? Todas as pessoas que comparecerem na bilheteria para comprar o ingresso e levar 1 quilo de alimento, ela paga a meia entrada. Olha a que ponto a coisa chegou, cara, para você driblar esse tipo de desonestidade. As casas colocam essa meia entrada universal e aí arrecada alimento e doa para instituições, cara. Olha que ponto a coisa chegou. E de uma certa forma, isso é uma tentativa de você ajudar aquela pessoa que não tem a carteirinha falsificada e que ela tem que pagar um ingresso tão alto para de uma certa forma compensar quem tem a carteirinha falsificada. Cara, parece um jogo, cara, que não tem regra, assim, todo mundo é desonesto. Toda essa situação, na verdade, é mais uma evidência de que a gente chegou no fundo do poço em termos de desonestidade no Brasil. A pessoa que tem o documento falsificado, ela acha que ela está ganhando, cara, mas na verdade ela está perdendo, porque ela está pagando a metade de um ingresso que foi multiplicado por 2. É muita burrice, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a conversa de hoje nesse vídeo. Você tem que realmente se conscientizar, cara, que essa coisa da desonestidade vai levar a todo mundo ser prejudicado por conta de uma situação que parece irreversível. Isso precisa mudar, tá bom? Então, não esquece de fazer a sua assinatura aqui, deixa os seus comentários aqui, aquela coisa toda, e eu volto na semana que vem com mais um assunto bem interessante aqui, tá bom? Então, um abração e até a próxima.